Olá, pessoal, boa noite. Na nossa aula anterior, nós vimos a concepção de como construir essa planta baixa, né? Com todas as suas aberturas, no caso de portas, onde nós trabalhamos com as portas com 80 centímetros, e a porta do banheiro, que seria a única distinta, com 70 centímetros, ok? Então, já definimos todas essas aberturas, né? Deixamos representadas essas linhas que representam diferença de nível. Então, quando eu tenho essa linha mais para o lado desse ambiente, representa que esse ambiente tem um nível mais baixo se comparado ao nível anterior. A mesma coisa a gente percebe aqui nessa varanda da frente e neste banheiro, beleza? Para a construção dessa planta aqui, né, dessa parte básica, onde nós temos basicamente a layer que a gente criou, que é a layer de parede, nós usamos vários comandos, né? Onde nós aprendemos o offset, o extend, o trim, né? Linha. Então, a gente já teve vários comandos que a gente aprendeu para poder configurar isso daqui. Comentei também um pouquinho sobre a parte de configuração, né? E o que a gente vai estar fazendo hoje? Bom, essa nossa planta aqui, ela está faltando alguns elementos, né? Dentre eles, a inserção das portas, a gente definir aqui a parte das esquadrias, né? Então, primeiramente, para a gente colocar a esquadria nesse ambiente, a gente precisa entender qual que é a utilização dele. E esse ambiente aqui, ele é um quarto. Então, as esquadrias, né, a iluminação de um ambiente, com sua respectiva ventilação, ela deve atender a alguns critérios, né? Então, perante aos códigos de obras, né, que normalmente são adotados pelas cidades, pelo menos nós temos que trabalhar com uma abertura de 1/6 em relação à área do ambiente, quando a gente se refere a quartos, né? Quando a gente trabalhar com sala e cozinha, nós temos que trabalhar na proporção de 1/8 em relação à área. E de banheiros, dispensas, né, lavanderias, a gente trabalha com a proporção de 1/10. Como que seria essa proporção? Primeiramente, eu preciso saber a área desse ambiente. Então, a gente vai utilizar o comando A, tá? Que ele é de área. E aí, basicamente, a gente vai pegar um cantinho aqui, ó, e vamos clicando nos cantos para a gente calcular a área desse. Opa, eu peguei errado. A área desse ambiente. Cliquei aqui, eu dou um Enter. Vocês podem perceber que apareceu 7,54. Então, a continha, basicamente, ela vai ser da seguinte forma, tá? Nós vamos ter o quê? 7,54. Como a proporção dos ambientes de quartos é 1/6, a gente pega a área e divide por 6. E aí, a gente vai ter um resultado de... Vou pegar a calculadora aqui. 7,54 dividido por 6, nós temos um valor aí em torno de 1,25. Vamos arredondar aí para 1,26 metros quadrados de área de janela, tá? Então, a nossa área de janela, ela tem que ter essa proporção aqui quando a gente trabalhar com quartos, né? A gente pega a área, ou a área deste, ou a área deste, então a gente tem que fazer individualmente, tá? É claro que depois a gente tem que seguir alguns critérios, né? Questão de tamanho, se vai ser uma esquadria de vidro, se ela vai ser uma esquadria metálica, de alumínio, né? Então, essas metálicas, elas têm tamanhos pré-fixados, que a gente teria que procurar um catálogo, tá? Mas a gente vai partir do princípio que a gente vai usar uma esquadria de vidro mesmo, né? Que a gente consegue solicitar sob medida na própria fábrica, tá bom? Então, o que significa esse 1,26 metros quadrados? Que a área da minha janela tem que atender a essa proporção. Então, eu vou rascunhar aqui, ó, vamos supor que aqui é o piso. Quando a gente desenha uma janela, ela tem uma distância, né? Ela tem uma distância do peitoril e também a sua altura máxima. Essa altura máxima, normalmente a gente trabalha com 210. Então, a gente vai colocar aqui, vou fazer um rascunho com vocês, né? Aqui seria a altura máxima da minha janela. O peitoril, que é a distância do piso até a base da janela, ela é bem variável, depende muito da concepção de projeto. Vamos trabalhar que o nosso peitoril, ele tenha em torno de 1 metro de altura. Então, eu vou colocar um offset aqui. Então, assim, se o meu peitoril, ele tem 1 metro de altura aqui, ó, consequentemente, a altura da minha janela que restou foi 1,10. Né? Então, a minha janela tem 1,10 de altura.
A área que eu tenho que trabalhar não é essa. Então, quando a gente trabalha com uma dimensão, a gente tem que a área não é igual a base vezes a altura, certo? Quem que é a nossa área? 1,26. Igual a base nós não temos e a nossa altura, no caso aqui, ela é 1,10, certo? Logo, o valor da minha base ele vai ser 1,26 dividido por 1,10, tá? Então, a minha base ela vai ter que ser pelo menos esse resultado dessa consequente divisão aqui. Deixa eu só pegar aqui uma calculadora para facilitar. Quando eu pegar aqui, ó, 1,26 dividido por 1,1, eu vou chegar num valor de aproximadamente 1,14, tem uma dízima periódica, então vou colocar 1,15, tá? Então, essa janela aqui, ela tem que ter pelo menos 1,15. Então, se eu fosse desenhar ela aqui, né? Ela teria de base aqui 1,15, tá? É claro que eu sempre recomendo a gente não trabalhar com números decimais, né, quebrados, ou sempre de base 10, né? Então, eu arredondaria aqui para 1,20, tá? Então, seria interessante a gente adotar 1,20. E a gente vai desenhar ela aqui no quarto. Então, primeiramente, eu vou usar a mesma layer de parede que eu estava usando, porque eu vou delimitar o meu espaço, tá? Percebam que aqui ela não está conseguindo pegar o ponto médio, então provavelmente a linha está quebrada, né? Acho que de vocês não vai acontecer esse problema. Deixa eu só. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, marcando o meio da minha janela, certo? Se eu arredondar aqui para 1,20, o que acontece? É 60 centímetros para um lado, 60 centímetros para o outro. Então, eu vou trabalhar com um offset de 0,6 e eu vou fazer um offset para um lado e um offset para o outro. E aí, a gente vai abrir essa janela aqui, né? Deixar ela bem certinha. Fazer a representação respectiva dela. Porque a minha janela ela vai ser desenhada nesse contexto aqui. Então, eu vou dar um trim e aqui eu vou desenhar minha janela. Que ela tem, basicamente, esse 1,20 de base com 1,10 de altura, tá? Aí é interessante a gente criar uma layer para poder fazer a parte das esquadrias, tá? Eu já tenho uma layer aqui, ó, de esquadrias que ela tem amarelo. Eu vou até colocar ela em azul escuro para trabalhar com ela, que é o procedimento de criação de layer. Vou mudar ela aqui para esquadria e a gente vai fazer a linha aqui, ó, para delimitar essa nossa janela. Mas é interessante que a gente tenha aquela representação no meio, tá? Eu faço uma linha central e eu faço um offset em torno aí de 0,02. Então, ó, Enter, 0,02. Ó, só para ficar essa representação, aí a gente apaga a linha do meio, para que a gente tenha essa condição aqui de uma esquadria, beleza?